Eu, para chegar a diretora de Serviço de Pneumologia do Hospital de Vila Nova de Gaia, tive primeiro que fazer a especialidade de Pneumologia. E foi aí que tudo começou. Eu sou do tempo em que se fazia periferia, Serviço Médico à periferia. E eu fui colocada em Santa Maria da Feira, onde me pediram para fazer trabalho no Serviço de Tuberculose e Doenças Respiratórias. Quando me pediram para eu fazer lá esse trabalho, eu fiquei muito entusiasmada porque é aprender, porque eu nunca tinha trabalhado em tuberculose. Mas depois fiquei muito preocupada porque cheguei lá e me disseram, não, vem mas é fazer a consulta, até estão aqui 35 doentes cá fora à sua espera, porque o médico de periferia foi embora ontem e não temos ninguém. Eu fiquei muito aflita, mas não desarmei. Eu vi os doentes, os que tinham tratamento continuar, os que iam de novo pedir os exames e a seguir vinha correr para o Porto lançar um SOS ao dispensário Conde de Morales, na altura com o Dr. Joaquim Castedo, que me ensinou sobre tuberculose. E, efetivamente, a partir daí eu comecei a gostar de pneumologia. E quando acabei o Serviço Médico à periferia, passado mais um ano, fizemos o exame para entrar na especialidade de pneumologia. Concorri, entrei na especialidade de pneumologia e fiquei colocada no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Aí fiz toda a minha carreira. Desde interna de especialidade, durante os 5 anos que fazem parte da especialidade, até depois toda uma série de anos que tive até chegar à direção de serviço. Escolhi Barcelos e fiquei colocada no Hospital de Barcelos, onde estive 2 anos, até abrir concurso em Vila Nova de Gaia. Fiquei lá 2 anos a trabalhar. Quando lá cheguei não havia pneumologia. O diretor do hospital disse que não me queria lá para nada, mas já que eu lá estava, que sim senhor, que me recebia bem desde que eu tomasse conta de uma equipe de urgência, esfiasse uma equipe de urgência, eu que tinha acabado a especialidade havia pouco tempo. Ok, chegámos a esse acordo, eu lá fiz as minhas funções o melhor possível e, entretanto, comecei a montar com outro colega que ficou lá comigo o serviço de pneumologia. O serviço de pneumologia foi montado e ainda hoje existe. Tive lá 2 anos, montamos desde a broncoscopia, até na altura, até a própria oncologia médica, oncologia do pulmão, também a deixei montada, as várias consultas, etc. E, entretanto, abri um concurso em Vila Nova de Gaia, o hospital onde eu tinha feito a minha preparação toda, concorri e fiquei colocada no hospital. Foram 2 anos bons, uma experiência muito interessante porque me deu muita autonomia. Essa autonomia já me vinha alguma da periferia, porque a periferia deu-nos de facto uma grande autonomia, nós estávamos sozinhos a trabalhar e isso foi muito importante para a nossa formação. Entretanto, em Santa Maria da Feira, e portanto e mais provavelmente Santa Maria de Lamas, que faz parte do Conselho da Feira, como fiz lá a periferia, na área da tuberculose, eles convidaram-me, posteriormente, a ficar lá, a fazer o serviço de tuberculose e doenças respiratórias, a manter-me lá. Ia lá meia dúzia de horas por semana e eu consegui montar o tal centro pneumológico de Santa Maria de Lamas. Foi uma coisa que me deu imenso gosto de fazer na altura, porque consegui levar colegas que faziam a fibroscopia, as provas funcionais respiratórias, uma salinha para fazer cinesioterapia, consulta de DPOC, consulta de asma e de imunoalergologia e a tuberculose, claro, que era o primo móveis, até inclusivamente o Dr. Sá Clarides chegou na altura a considerar um centro modelo e foi visitá-lo, portanto foi uma das coisas que fiz com muito gosto. Portanto, paralelamente à minha atividade no Hospital de Gaia, efetivamente mantive durante muitos anos esta atividade. Entretanto, ao voltar para o Hospital de Gaia já como especialista e no quadro, era a minha ambição poder diferenciar-me em alguma área. Havia uma área que estava muito carenciada no serviço de pneumologia, que era a área da oncologia pulmonar. Nessa altura não havia nada comparativamente àquilo que temos agora. Na altura pedi autorização ao diretor de serviço, na altura o Dr. Ramalho de Almeida, se me autorizava a abrir com outro colega também, sempre em parceria com um colega mais velho, a abrir a unidade de pneumologia oncológica. Aquilo na altura, pneumologia oncológica, estamos a falar no início da década de 90, em 1991. Mas depois ele concordou que sim, que eu poderia abrir a unidade, e eu no fim de semana chamei os auxiliares, as enfermeiras, tínhamos lá 3 gabinetes que estavam pouco ocupados, remodelámos tudo aquilo, pusemos um letreiro cá fora a dizer pneumologia oncológica, abrimos a unidade e partimos do zero. E foi assim que nasceu a unidade de pneumologia oncológica, da qual eu fui responsável até a minha aposentação no Hospital de Gaia.
Alguns anos mais tarde, de facto, porque o diretor de serviço se aposentou, fui nomeada diretora de serviço, funções onde mantive até a minha aposentação em 2013. Nessa altura em que efetivamente faço a minha aposentação, o Grupo Mel contacta-me no sentido que eu pudesse vir para aqui, à semelhança do que fazia lá, montar uma unidade de pneumologia oncológica. Trabalhei 30 anos no Instituto de Ciências Isabel Salazar, na cadeira de Fisiologia Humana, com o regente da cadeira. Trabalhei lá durante todo o meu desde 83 até 2013, trabalhei lá 30 anos. Era aquilo que me permitia acumular essas funções. Iniciei as minhas funções propriamente no início de 2014, as coisas foram andando devagarinho, formámos a unidade, formámos o serviço. Pronto, estamos agora aqui em 2023 a conversar sobre estes 9 anos de atividade aqui, que de facto têm sido muito interessantes e muito aliciantes e desafiadores, inclusivamente. Eu acho que para ser médico tem que, de facto, gostar muito. É uma lição de vida. E, efetivamente, a medicina não é uma profissão. Quem vier para a medicina apenas para ter uma profissão, não vale a pena vir para a medicina. A medicina tem que ser por vocação. Ser médico é, acima de tudo, uma missão. É uma responsabilidade que nós temos para com os doentes. E são as lições de vida que os doentes nos dão todos os dias. É o valorizarmos o que é importante e desvalorizarmos aquilo que não tem importância nenhuma. E é a gratificação de sentir que estamos a ajudar o outro. É isso que me tira de casa todos os dias, é isso que me traz para aqui. É porque nós, além de termos o sentimento que podemos ajudar os outros, os doentes dão-nos autênticas lições de vida diariamente. As histórias que ouvimos deles, o que conhecemos deles, o que cada um deles fez durante a sua vida de bem e de mal. Nós somos um bocadinho como o padre, não é? Os doentes a nós dizem-nos tudo e ensinam-nos muito e, de facto, ser médica para mim é efetivamente é uma missão e é uma lição de vida, porque os doentes ensinam-nos e recompensam-nos todos os dias com as vivências que tiveram, com a gratificação. É muito gratificante. Eles são muito reconhecidos. Há uma ligação muito grande e há um sentimento enorme, a vontade de ajudar o próximo. Desprendemos-nos daquilo que é menos importante para nos preocuparmos com aquilo que é mais importante, que é a vida humana, que é a vida das pessoas. Nós nascemos para ser felizes. E, portanto, só nesse aspecto é que faz sentido nós continuarmos a apostar em dar o melhor aos nossos doentes e eles também nos dão a nós, porque nós também vivemos melhor. Porque eu também saio daqui muito contente por conseguir fazer o melhor por eles. Às vezes vou no carro, até vou a cantar, satisfeita por conseguir fazer algo de positivo por alguém e chego a casa, fecho este capítulo e entro num outro capítulo que é a minha vida pessoal. O homem sonha sempre até morrer. Sonhar é próprio do ser humano e quando o ser humano deixa de sonhar, deixa de viver. E no dia em que eu não tiver sonhos, não estou a viver. E há uma coisa que eu lhe posso garantir. Eu vou ser médica até o último dia da minha vida. Porque quem é médico é, de facto, sempre. E tem sempre sonhos. Sempre sonhos de melhorar a qualidade de vida dos doentes, a quantidade de vida dos doentes e o melhor que se faz pelos doentes. Eu tinha 6 anos. E recordo-me perfeitamente de dizer às minhas amigas que brincavam comigo na rua, porque eu sou alentejana, nasci em Grândola, sou de Grândola, e dizer, eu quando crescer, eu hei de ser médica e eu hei de curar o cancro. Porquê é que eu dizia isto sendo uma miúda, uma criança? Porque na altura o cancro era sinónimo de morte. Hoje o cancro não é sinónimo de morte. Eu fiz o ensino primário e secundário em Grândola. E depois de fazer o ensino primário e secundário, havia que sair de lá, porque lá não havia mais, a não ser até o fim do ensino secundário. A partir daí não havia, hoje, graças a Deus, as coisas não são assim, mas na altura eram. E eu fui orientada para a Escola Superior Agrária de Santarém, precisamente até por questões de ordem familiar, dos meus familiares, que era mais fácil. Nessa altura fiquei bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian. Durante os 6 anos que estive em Santarém, que foi onde eu estive na Escola Superior Agrária de Santarém, estive lá 6 anos, durante esses 6 anos fui bolseira. Fui a melhor aluna da escola durante esses 6 anos, ganhei imensos prémios, alguns pecuniários, que foram muito importantes na continuação do meu projeto de vida e na continuação de eu chegar onde eu queria de facto chegar. E eu dizia, este curso é muito interessante, mas não é isto que eu queria fazer na vida. Eu queria fazer mais alguma coisa de diferente. Eu sempre sonhei com a medicina, era qualquer coisa que estava latente dentro de mim.
Gosto muito do Alentejo, mas tenho muitos interesses no Norte e gosto muito no Norte. Gosto muito do Norte. Temos uma pequena casa com uma quintinha no Douro que eu adoro, onde eu passo os meus fins de semana, onde eu gosto muito de estar cá fora, de ver as flores, as plantas, de ver o desenvolvimento desde a poda até à floração e até à maturidade, à maturação, quer das uvas, quer das cerejas, quer das coisas da época. Para mim é interessantíssimo conseguir ver esse crescimento, dá-me um gosto enorme, é de facto uma satisfação muito grande que eu tenho em poder ver isso. Acho que o meu interesse principal, para além da família, a família está em primeiro lugar. Tudo faz sentido com a família, sem a família nada faz sentido. Eu acho que o equilíbrio emocional que conseguimos tem a ver com nós estarmos bem connosco próprios. E se nós só podemos estar bem com os outros quando estamos bem connosco próprios. Eu estando bem comigo, estou bem com a família, estou bem com tudo o resto. Mas para além da família, efetivamente, a medicina é a minha vocação, a medicina é o que eu gosto, eu não consigo deixar de pensar que tenho que ver doentes e que tenho que progredir. Gosto imenso de agricultura, gosto imenso de paisagem, gosto de arquitetura, gosto de ver as coisas desenvolverem-se, crescerem e, portanto, isso acho que é o equilíbrio emocional que faz parte de cada um de nós. Eu tento sempre que nunca seja tema em casa. Agora, nunca está fora de mim. Isso não está, sinceramente. Tento que isso não me ultrapasse e que a minha família, o meu marido, a minha filha, as minhas netas, não se apercebam, por vezes até que estou preocupada com alguma situação e não costumo levar esses problemas para cima da mesa, não faço isso, mas interiormente eu sou médica 24 horas por dia e se alguém me pedir ajuda, eu estou lá para ajudar. Eu não consigo desligar-me, efetivamente, é verdade. Mas eu acho que isso já foi compreendido também pela minha família, que me apoia inteiramente e nunca me pôs qualquer questão nesse aspecto. Lutei até conseguir ser aquilo que queria ser, que era médica. E aquilo que eu digo a toda a gente é nunca é tarde para nós conseguirmos fazer aquilo que gostamos de fazer na vida. E nós temos um objetivo, devemos persegui-lo para conseguir-o atingir e para sermos felizes. Só assim é que nós somos felizes. Portanto, isto é a prova provada de que nós conseguimos sempre chegar onde queremos. Eu entrei para a Faculdade de Medicina com 24 anos. Foi quando acabei outro curso. À altura em que os meus colegas estavam a sair. Aliás, os meus colegas de curso têm aquelas de 6 anos de diferença de mim. São 6 anos mais novos. E está a ver, eu acabei ainda sou do tempo dos 2 anos de internato geral, da periferia, 5 anos de especialidade, não sei, e mesmo assim corri toda a minha carreira até à direção de serviço. Já deixei a direção de serviço há 10 anos e já estou aqui noutra unidade a montar um outro serviço e a trabalhar há 10 anos. Portanto, nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Sonhar é próprio do homem, é próprio do ser humano. E nós temos que sonhar até ao fim da vida para ser felizes. Eu tenho a certeza absoluta que eu tenho muita coisa para fazer em prol dos outros e ser muito feliz, quer do ponto de vista familiar, quer do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico e do ponto de vista médico e assistencial, acima de tudo assistencial. Há uma área que eu gosto muito, que é a área da investigação clínica. Gosto muito dos ensaios clínicos. É uma área que me liguei há muitos anos. Aliás, eu comecei a fazer ensaios clínicos na área da investigação clínica. Hoje as coisas são completamente diferentes, não é? Hoje temos apoios e eu aqui na CUFA encontrei, de facto, esse apoio. Também quando cá cheguei, praticamente penso que não havia, a área dos ensaios clínicos não estava ainda desenvolvida, mas também com perseverança e mostrando à administração a importância que eles têm para o melhor tratamento dos nossos doentes, conseguimos que as coisas evoluíssem. Era uma infância completamente diferente daquela da infância das minhas netas, não é? As minhas netas quase não podem sair à rua sem ser vigiadas por nós. Naquela altura era completamente diferente. Nós íamos para a escola primária, íamos sozinhas, a pé, não havia, era tudo perto, havia a escola masculina e a escola feminina, as meninas ficavam numa escola, os rapazes ficavam noutra escola, que até nem era no mesmo local, até eram locais separados, e eu logo na instrução primária, logo até, agora é o 4º ano, na altura era a 4ª classe, era assim, no meu tempo, já aí eu manifestava vontade de ajudar os outros e de ensinar. Porque eu recordo-me perfeitamente que a minha professora, Dona Maria de Jesus, como nós lhe chamávamos, ainda não me lembro o nome da senhora, ela, no intervalo, quando os outros meninos iam brincar para o intervalo, ela pedia-me para eu ficar a ajudar os meninos que tinham mais dificuldade.
Eu ficava toda contente, toda vaidosa, ficava dentro da sala e então ficava a ensinar-lhes as contas, a geografia, a história, porque nós naquela altura já tinha, na quarta classe já tínhamos uma história melhor que agora no quinto ou no sexto ano. Eu só fazia uma exigência à professora, que hoje farto-me de rir quando me lembro disso. Havia lá uma sala que estava meio abandonada e eu disse, a professora quer que eu ajude os outros meninos, então tem que me dar uma sala para eu os ajudar. Então eu ficava numa sala onde havia uma cruz de Cristo, que era o que era normal, e uma fotografia de alguém célebre na altura e um palco, e eu ficava ali com os meninos a ensiná-los e fazia isso com muito gosto. Isso durante a minha instrução primária. Brincava ao jardim, que ainda hoje existe em Grândola, um jardim muito bonito, onde nós à noite íamos brincar uns com os outros. As nossas avós iam connosco, ficavam sentadas a conversar nos bancos dos jardins, nós brincávamos ali tranquilamente. Depois, no ensino secundário, também fiz em Grândola, também foi muito, muito gratificante. A escola abriu no ano em que eu entrei, a escola secundária abriu no ano em que eu entrei, portanto foi o primeiro curso a acabar. E quando acabei o curso secundário, depois vim para Santarém, portanto, quando acabei lá, fizemos uma lápide que ficou na escola, que ainda está na escola. Lembro dos fins de ano em que tínhamos os prémios, recebia sempre bastantes prémios no fim do ano, que era sempre interessante, dava-nos estímulo, porque estamos a falar na década de 60, estamos a falar da década de 60, não é? E nessa altura já havia promotores que ofereciam prémios aos melhores alunos da escola, os mais assíduos, aquelas coisas todas, e isso para nós era muito motivador para depois continuarmos sempre a sentirmos que estamos a fazer o nosso melhor. Portanto, foram uns anos bonitos. Estamos a falar-nos do 25 de Abril. Tenho essa visão também triste da situação. Lembro-me perfeitamente eu era novinha, pois, mas lembro perfeitamente de dizer, esta noite veio aí a Viovinha. A Viovinha era uma carrinha preta que ia buscar os jovens que eram contestatários e que tinham ideias, enfim, para além das ideias que existiam na altura no país, ideias de direita, e que o país era, portanto, isto estamos a falar do tempo de Salazar, não é? E esses jovens, muito jovens, que iam, eram presos, outros que fugiam, e Grândola, de facto, aliás, o hino do 25 de Abril, o 25 de Abril foi Grândola que abriu as hostes. E, portanto, lembro do Zacá Afonso ir a Grândola, eu era miúda, de ir a uma instituição que lá havia e de cantar já lá nessa altura. Portanto, também tenho essa visão negativa. Por um lado, a alegria de ser criança, ter os amigos, de brincar, ter feito uma parte importante da minha vida e que marca muito, que é o ensino primário e secundário, é muito marcante na nossa vida. Mas, por outro lado, também tenho essa visão do antes de 25 de Abril, de alguma repressão, não diretamente em cima de mim, porque eu era muito nova nessa altura, mas de pessoas até um bocadinho mais velhas do que eu, mas jovens, que de facto se reuniam às escondidas e que de facto tinham ali uma dificuldade. Quando veio o 25 de Abril eu estava no segundo ano da Faculdade de Medicina do Porto. Estava no Porto quando veio o 25 de Abril já, portanto, já numa fase diferente. Acho que foi um complemento, mas se me perguntar assim, entre as duas, eu prefiro a Bárbara Parente que faz assistência aos doentes. Mas a parte do ensino foi muito importante na minha vida. Muito importante porque deu a possibilidade de ensinar muitas gerações, por um lado, e por outro lado, uma forma de nos mantermos sempre muito atualizados com os alunos. Os alunos, como os nossos internos, médicos internos, são quem nos mantém sempre atualizados. E acho que é um complemento extremamente importante, ensinar, dar aos outros, dizer aos outros aquilo que nós somos. Fundamentalmente porque eu, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, aquilo que sempre me pediram e que eu sempre tentei fazer foi dar o meu melhor relativamente à minha experiência clínica. E acho que isso é uma forma muito importante de nós prendermos a atenção dos nossos alunos. Há 3 áreas que para mim foram importantes ao longo de toda a minha vida. Foi o ensino, foi a assistência ao doente, que é aquilo que ainda continuo a fazer, e foi a formação na área da medicina geral e familiar. Porque eu, no fundo, acabei por até há meia dúzia de anos atrás manter-me ligada ao dito Centro de Doenças Respiratórias de Santa Maria da Feira, onde eu estava com médicos de medicina geral e familiar. E mantive sempre essa ligação. E sempre lhes dizia a ele e sempre os incentivei que eles, médicos de medicina geral e familiar, são importantíssimos, muito mais importantes do que nós.
porque nós acabamos por nos afunilar e nos diferenciarmos numa determinada área. E eles, embora evidentemente possam se orientar mais na área A ou na área B ou na área C, eles têm que ter uma visão muito mais global da medicina e eles são quem está na primeira linha da frente em relação aos doentes, aos utentes, conhecem as famílias todas e o trabalho que eles fazem, quando bem feito, e que o fazem muito bem feito, naturalmente, é um trabalho muito, muito bonito. Portanto, essa ligação que eu tive com a medicina geral e familiar, sempre, para mim, é uma ligação importantíssima. Portanto, são aqui algumas vertentes que se complementam para nos sentirmos completas enquanto médicas. Hoje, se me perguntar, quando eu dispabato o que é que me ajuda a descomprimir, é ir buscar as minhas netas e passear com elas, a jantar com elas. Ao longo da minha vida, claro, fui tendo os vários interesses, naturalmente, que variaram ao longo da nossa idade. Houve uma altura em que estive muito interessada em construir uma casa na aldeia e isso era uma coisa que me prendia imenso a minha atenção, o querer fazer, como é que eu queria, a construção, para onde é que ficava virada, enfim, e era uma coisa que me ocupava quando saía daqui. E a agricultura propriamente sempre me ocupou um bocadinho e continua a ocupar no sentido de ver até a evolução tecnológica. Claro, para além de tudo isso, é uma coisa que eu gosto muito, é de ler. Eu não me deito sem ler todos os dias. Gosto muito de ler. De ler, quer sejam desde romance à ficção científica. Eu gosto imenso de ler e, de facto, para além de estudar. Eu continuo a estudar todos os dias e habitualmente não me deito sem ler um artigozinho. E lembro-me quando a minha filha era novinha ainda e muitas vezes aconteceu, depois dela estar na cama a dormir, é que eu vinha para o escritório estudar ou escrever e habitualmente deitar-me à 1, 2 da manhã, que é aquilo que eu gosto de fazer. Mas também me levanto cedinho, lá para as 7 horas, 7h30, eu com 5 horas, 6 horas de sono estou ótima, não preciso de mais. O último livro que eu tenho na minha mesa de cabeceira é do Daniel Sampaio, A Razão dos Avós. Penso que o título será exatamente esse, e é um livro muito interessante que me foi oferecido pela minha filha e pelas minhas netas. Efetivamente poderia dizer muitos outros, mas este é de facto aquele que estou a ler neste momento e acho que faz todo sentido de acordo com esta fase da minha vida. A música propriamente não será uma atividade muito importante, mas cantar, representar, fazer teatro são coisas que eu sempre gostei de fazer e, portanto, quando eu saio daqui, que vou, às vezes tensa e com a cabeça pesada, porque tive um caso mais grave e estou mais preocupada, ligo o carro e ou estou a ouvir uma música, sei lá, até pode ser música portuguesa, pode ser qualquer música que me distraia, e muitas vezes sou eu próprio que vou cantar uma canção que me lembre e vou cantar até chegar a casa. Não propriamente nada de específico, mas gosto, de facto, gosto de cantar e quando era jovem, lembro-me, precisamente no ensino secundário, que fazíamos peças de representação e eu gostava de representar, ia lá, muitas vezes ia fazer de locutora, apresentava os meninos, depois vinha para dentro, vestia uma coisa qualquer e ia representar, sempre fui assim um bocadinho multifacetada, eu gostava de fazer muita coisa. O Natal ainda continua a ser uma época muito importante e que me deixa sempre com muita emoção, mas em pequena, de facto, os natais no Alentejo eram muito bonitos. Nós tínhamos, são diferentes dos natais de agora, tínhamos a Missa do Galo e toda a gente à meia-noite ia à Missa do Galo. E depois, quando vinhamos, convidávamos os amigos, as pessoas mais chegadas, além da família toda, como é evidente, íamos todos confraternizar com aqueles doces típicos alentejanos, as azevias, os filhós, tanto doce maravilhoso que os meus avós faziam, os meus pais faziam, que eram maravilhosos, e os presentes do Natal, as prendas do Natal, estavam todas escondidas na árvore do Natal, e nós só podíamos ver no dia 25 de manhã. Agora não é assim, agora põe-se o sapatinho na chaminé e as meninas à meia-noite já veem, mas nós não podíamos ver nada. Depois ficávamos até certo tempo, as crianças a brincar, íamos dormir e depois de manhã é que víamos os presentes. O que é que eu lhe diria no início da carreira da doutora Bárbara Parente? Eu ia lhe dizer que ela tinha que ter uma grande dedicação, porque sem dedicação não se consegue fazer uma carreira. Que isso que era importantíssimo. Tinha que se preparar para uma vida de estudo, porque sem estudo não era possível, de facto, ajudar os nossos doentes, e verificou-se que ao longo destes anos a evolução tecnológica que de facto existiu e que teria que abdicar muitas vezes de muita coisa própria, muita causa própria, pela causa dos outros,
tinha que haver muita dedicação, sem haver essa entrega ao próximo, que não há de facto uma carreira de medicina. Porque quem não pensa assim, não vale a pena ir de facto para a medicina. Tinha que perder muitas noites de Natal a fazer urgência, muitas noites de Natal a fazer urgência, muitas passagens do ano a fazer urgência, porque alguém tem que a fazer e porque os doentes não escolhem o dia para ficar doentes e, portanto, quem vai para esta área de trabalho tem que ter em mente muito claramente que, efetivamente, tem que se dedicar e tem que dar de si próprio e tem que fazer esse esforço. Era aquilo que eu aconselharia, era dedicação ao doente, era o que eu aconselharia. Acho que continuo a sentir-me realizada todos os dias quando saio daqui da CUF e quando vejo aquilo que vou conseguindo fazer por cada um dos doentes. Às vezes podemos não fazer aquilo tudo que o doente precisa, fazemos o melhor que nós conseguimos fazer. Mas, pelo menos, quando me deito todas as noites, quando deito a minha cabeça na almofada, habitualmente estou tranquila, posso estar preocupada, não é? Por problemas que tenho em mão e não consiga ter resolvido ainda, mas deito-me tranquila porque tenho a sensação que fiz pelos doentes e pelas pessoas que estão à minha volta. Doentes e não só pelos doentes. Nós temos aqui a focar-nos no doente, mas nós temos toda uma equipe com quem trabalhamos, que é igualmente tão importante como o doente. Portanto, nós somos todos juntos é que fazemos a diferença para o doente. E ninguém pensa que sozinho vai conseguir mudar o mundo, ou os médicos sozinhos, ou os enfermeiros sozinhos. Não. É toda uma equipe, de facto, que vai conseguir fazer com que as coisas se mudem e que consigamos ter amanhã um mundo melhor. Eu tenho a certeza que sim. Enfim, a minha carreira chegará ao fim, outros irão suceder, outros já estão a trabalhar, mas a minha última palavra é esta: dedicação. Porque ser médico é mesmo uma missão. E quem não pensar assim, não vale a pena vir para a medicina. Mesmo que tenha média de 20 no secundário, não vale a pena vir. É melhor ir fazer outra coisa que não vir para a medicina.